Imagina isto. Estás grávida de 8 meses, a fazer as panquecas de mirtilo favoritas do teu marido, quando a tua melhor amiga liga com 4 palavras que destroem o teu mundo. Não olhes para a página 6. Mas já é tarde. A fotografia já está gravada na tua mente. O teu marido bilionário a beijar uma modelo de biquíni no iate dele, enquanto tu estás em casa, sozinha, a preparar o nascimento do vosso primeiro filho, depois de anos de lutas contra a infertilidade. Mas é aqui que esta história dá uma reviravolta que ninguém viu a chegar. Aquela modelo do Instagram, ela não é apenas uma amante. Ela é casada com um oligarca russo. E aqueles 18 milhões de dólares que o teu marido investiu na agência de modelos dela, estão agora a financiar um império criminoso internacional que está prestes a fazer de ti e do teu bebê por nascer os próximos alvos. O que começou como um simples caso transforma-se numa teia de espionagem, branqueamento de capitais e assassinatos que chega aos mais altos níveis do governo. Victoria Hamilton pensava que estava apenas a lidar com um marido infiel. Não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma conspiração que a colocaria no programa de proteção de testemunhas e a forçaria a dar à luz enquanto se escondia de assassinos. Esta é a história de como o mundo de uma mulher desmoronou numa única manhã, e de como ela lutou para construir algo ainda mais forte a partir das cinzas. A caneca de café escorregou dos dedos de Victoria Hamilton. Estilhaçou-se contra o chão de mármore do penthouse de 30 milhões de dólares, espalhando fragmentos de cerâmica pela cozinha como minúsculas adagas brancas. Tori, não olhes para a página 6, por favor. Estou a caminho agora mesmo. Mas a voz frenética de Meg ao telefone já chegava tarde demais. A fotografia já estava gravada na retina de Tori, o marido dela, Rick, para todos os que importavam, a beijar uma loira deslumbrante com um biquíni diminuto no iate dele. A legenda por baixo dizia: tristezas da barriguinha, bilionário troca mulher grávida por modelo do Instagram. Grávida de 8 meses, Tori ficou a olhar para o ecrã do telemóvel até a imagem se desfocar. 23 anos juntos, 15 casados, o primeiro filho finalmente a caminho, depois de anos de lutas contra a infertilidade que tinham consumido a relação deles como um fogo lento. As panquecas que ela tinha estado a preparar, as favoritas de Rick, de mirtilo, começaram a queimar no fogão. O cheiro acre encheu a cozinha, mas Tori não se mexeu. Ficou imóvel, uma mão pousada sobre a barriga inchada e a outra a agarrar o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A aliança dela apanhou a luz da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto. 14 quilates de perfeição lapidada em esmeralda, com que Rick a tinha surpreendido no 10º aniversário de casamento. Um upgrade, tinha-lhe dito, beijando-lhe a testa. Porque mereces o melhor. O sabor agora era amargo na boca dela. O elevador soou no átrio. A voz de Meg ecoou pelo penthouse antes de os seus passos surgirem no vão da cozinha. Querida, lamento tanto. Tentei matar a história. Mas há quanto tempo? A voz de Tori soava-lhe estranha aos próprios ouvidos. Oca, vazia. Meg Cooper tinha sido a melhor amiga de Tori desde a universidade. 29 anos, jornalista de investigação no New York Post com uma reputação de revelar histórias que importavam. O cabelo escuro ainda desgrenhado do sono, vestia a roupa do dia anterior e tinha o crachá de imprensa a balançar-lhe ao pescoço. O silêncio estendeu-se entre elas como um abismo. Há quanto tempo sabes, Meg? As fotografias surgiram há 3 horas. A voz de Meg era cuidadosa, medida. Mas, Tori, ela inspirou fundo. Há mais. O bebê deu um pontapé forte nas costelas de Tori, como se respondesse à tensão que crepitava no ar. Ela pressionou a mão contra o local, sentindo a firme pressão de um pequeno pé ou cotovelo. Aquele pequeno ser dentro dela não fazia ideia de que o mundo já se estava a desmoronar antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Mais fotografias. Mais de tudo. Meg aproximou-se devagar, como se lidasse com um animal ferido. Locais diferentes. Datas diferentes. Isto não é um erro único, Tori. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Tori afundou-se num dos bancos da ilha da cozinha, subitamente grata pelo apoio. O mármore estava fresco contra as palmas enquanto ela agarrava a borda. Onde é que ele está agora? De acordo com o assistente dele, está numa viagem de negócios em Miami. Já lá está há 3 dias. Miami. Onde as fotografias tinham sido tiradas. Onde o marido de 15 anos vivia uma vida paralela com uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha, enquanto Tori ia sozinha às consultas pré-natais. Como é que ela se chama? Meg tirou o telemóvel, deslizando pelas notas com a eficiência de quem já trabalhava naquela história há horas. Scarlett Kane.
26 anos. Modelo do Instagram com 2 milhões de seguidores. Originalmente de Cleveland, mas vive em Nova York há 2 anos. 26. Tori também tinha 26 quando conheceu Rick numa conferência de direito empresarial. Jovem, ambiciosa, completamente arrebatada pelo carismático empresário de tecnologia que já valia 50 milhões de dólares e em ascensão. Agora tinha 32, estava grávida, e aparentemente era descartável. Ela sabe do bebê? Não sei. A honestidade de Meg era brutal, mas necessária. Mas, Tori, há mais uma coisa, algo que não bate certo nesta rapariga. Antes que Meg pudesse elaborar, o elevador soou novamente. A voz de Rick ecoou pelo penthouse, casual e confiante como sempre. Tori, cheguei mais cedo. Precisamos de falar. O som dos passos dele no soalho de madeira fez o estômago de Tori encolher. Ela olhou para Meg, que já recolhia as fotografias impressas do balcão, onde as tinha espalhado como provas numa cena de crime. Rick surgiu à entrada da cozinha, vestindo o fato Tom Ford que Tori lhe comprará no 15º aniversário de casamento. Ainda bronzeado da viagem de negócios, o cabelo prateado perfeitamente penteado. Aos 45 anos, era aquilo que Fortune Magazine chamara Tech Silver Fox, distinto, poderoso, atraente da forma como só o dinheiro e o sucesso tornam os homens atraentes. Os olhos cinzentos percorreram a cena, a caneca partida, as panquecas a fumegar, a expressão culpada de Meg, por fim, o rosto de Tori manchado de lágrimas. Isto não é o que parece. A audácia roubou-lhe o ar. A pura e absoluta audácia daquelas 6 palavras. A sério? A voz dela soava mais firme do que ela sentia, mais firme do que tinha direito a estar. Porque parece que o meu marido de 15 anos anda a comer uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha, enquanto eu carrego o filho dele. O maxilar de Rick contraiu-se, um músculo no rosto tremeu, o mesmo que se mexia quando ele estava zangado ou encurralado. Estás a ser dramática, Tori. Dramática. Ela repetiu a palavra devagar, saboreando-lhe a forma. O nosso bebê nasce daqui a 4 semanas, Rick. 4 semanas. E tu já andas a planear a tua estratégia de saída. Olhou para Meg. 3 meses, forneceu Meg em voz baixa. As primeiras fotografias que encontrei datam de há 3 meses. 3 meses. A voz de Tori ergueu-se, apesar do esforço para se manter calma. Eu já estava a mostrar barriga aos 3 meses. Tu levavas-me àquelas aulas pré-natais horríveis onde nos faziam praticar. 3 meses. A voz de Tori ergueu-se, apesar do esforço para se manter calma. Eu já estava a mostrar barriga aos 3 meses. Tu levavas-me àquelas aulas pré-natais horríveis onde nos faziam praticar exercícios de respiração. Seguraste a minha mão no teste de glicose. Pintaste o quarto do bebê. O casamento acabou há anos, Tori. Ambos sabemos disso. A crueldade na voz dele foi como uma bofetada, rápida, súbita e feita para magoar. Eu não sabia. Ao que parece, era a única que não sabia. Rick passou as mãos pelo cabelo prateado, um gesto que ela em tempos achará cativante. Agora parecia apenas ensaiado, calculado. Tens estado tão focada em engravidar, nos tratamentos, nos horários, nas janelas de ovulação. Quando foi a última vez que falamos sobre outra coisa que não fossem níveis hormonais e consultas médicas? Cada palavra era uma torção de faca, porque havia verdade na acusação, e isso tornava tudo ainda pior. As lutas contra a infertilidade tinham nos consumido, mês após mês de esperança e desilusão, de intimidade cronometrada que nada tinha a ver com paixão e tudo com biologia. Então decidiste consolar-te com uma criança. A Scarlett compreende-me. Ela é vibrante, viva. Tem 26 anos. Idade é só um número, não, Rick. Penas de prisão têm números. Contas bancárias têm números. Idades têm significado. Ela ainda andava no liceu quando nós casamos. O elevador soou novamente e Eleanor Hamilton entrou na cozinha como um anjo vingador em Chanel. A mãe de Rick tinha 68 anos, cabelo cinzento aço e aquela elegância de dinheiro antigo capaz de gelar o sangue a 20 passos de distância. Nunca provara totalmente Tori, não porque não gostasse dela, mas porque nunca achará que alguém fosse suficientemente bom para o seu filho Richard. A voz de Eleanor poderia ter cortado o vidro. Explica-me esta confusão. Pela primeira vez desde que entrará na cozinha, Rick pareceu desconfortável. Mãe, isto é entre mim e a Tori.
Nada é entre ti e mais ninguém quando aparece na primeira página de todos os tabloides de mexericos em Manhattan. Os olhos de Eleanor pousaram sobre as fotografias impressas que Meg segurava. Quem é esta rapariga? O nome dela é Scarlett Canny, disse Meg, incapaz de se conter. E é casada. O silêncio que se seguiu poderia ter estilhaçado o cristal. Casada? O rosto de Rick empalideceu sob o bronzeado. Meg puxou do telemóvel, rolando pelas notas de pesquisa com a eficiência treinada de uma jornalista investigativa que trabalhava naquela história desde as 3 da manhã. Scarlett Canny, nascida Stephanie Kowalski, em Cleveland, Ohio. Casou com Dmitry Volkov numa cerimônia privada em Mônaco há 18 meses. As sobrancelhas perfeitamente depiladas de Eleanor ergueram-se em direção à linha do cabelo. Volkov, como no oligarca russo. O mesmo cujo patrimônio é estimado em 12 mil milhões de dólares e que está atualmente a ser investigado por várias agências internacionais por branqueamento de capitais através de empresas fictícias? Rick deixou-se cair num dos bancos da cozinha como se as pernas lhe tivessem falhado. Pela primeira vez no casamento, Tori viu-o verdadeiramente vulnerável, estúpido, usado. Ela nunca mencionou ser casada. Surpreendente, disse Tori, admirada pelo veneno na própria voz. Uma mulher que dorme com homens casados pode não ser completamente honesta. O bebê voltou a dar um pontapé, mais forte desta vez, e Tori pressionou a mão contra o local. Aquela criança crescer dentro dela não merecia nada disto. Merecia uma família que não implodisse antes mesmo de respirar pela primeira vez. O telefone de Eleanor tocou, o som agudo a cortar a tensão. Ela olhou para o ecrã e franziu o sobrolho. James Morrison. O nosso advogado. Sem pedir permissão, atendeu em alta voz. James, Eleanor. Temos um problema. A voz de James Morrison soava tensa. Ele era o advogado da família Hamilton há 20 anos, responsável por tudo, desde contratos empresariais até o planeamento de heranças. A SEC acabou de ligar. Estão a abrir um inquérito às investigações internacionais da Hamilton Technologies. Algo sobre transferências suspeitas de fundos. O rosto de Rick passou do branco ao verde. Que tipo de transferências? Do tipo que, coincidentemente, coincidem com a tua cronologia de relacionamento com a Sra. Canny. Rick, que raio andaste a fazer? Tori sentiu o mundo a mudar debaixo dos pés. Já não se tratava apenas de uma traição. Tratava-se de dinheiro. De crimes federais. Do futuro do filho por nascer, suspenso em decisões nas quais ela nunca participará. James, disse, surpreendida pela firmeza na própria voz, aqui é a Tori. Preciso que me recomende um advogado de divórcio. Hoje. Tori, por favor, começou Rick. Hoje, James. Terei 3 nomes para ti dentro de 1 hora, respondeu sem hesitação. E, Tori, arranja imediatamente o teu próprio consultor financeiro. Quando Eleanor desligou, a cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do frigorífico e o som distante do trânsito 20 andares abaixo. Tori fixou-se nesses sons banais, agarrando-se à realidade enquanto seu mundo desmoronava. De quanto dinheiro estamos a falar? Perguntou. Rick não a olhou nos olhos. É complicado. Não complicado. Meg tomava notas, os instintos de jornalista sobrepor-se ao desconforto de assistir ao colapso do casamento da melhor amiga. Rick, as fotografias mostram-te em iates, em jatos privados, em resorts de luxo. Isso não é dinheiro da Hamilton Technologies, pois não? Parte é. A voz de Rick era quase um sussurro. Pensei que estava a investir na agência de modelos da Scarlett. Ela disse que queria ser independente, construir algo dela. Tori riu-se, mas sem qualquer humor. Tu achaste que a estavas a salvar? Ela disse que o Volkov era controlador, perigoso. Que se arrependera de casar com ele pelo dinheiro e queria sair. Então decidiste ser o cavaleiro branco? Eu sei como soa agora, mas... Soa como se tivesses destruído a nossa família porque uma rapariga bonita te disse que precisava de ser salva. Eleanor, que estivera incomumente calada, falou finalmente. Quanto dinheiro, Richard? Os ombros de Rick abateram-se. 18 milhões até agora. O número ficou suspenso no ar como uma bomba prestes a explodir. 18 milhões de dólares, mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em 10 vidas, transferidos das contas deles para financiar a crise de meia-idade dele. Até agora, disse Tori, a voz mortalmente calma. Ela precisava de mais para as fases finais de criação da agência.
Ia transferir mais 50 milhões na próxima semana. 68 milhões no total. A voz de Meg estava plana de incredulidade. Rick, ias dar a uma mulher que conheces há 3 meses 68 milhões de dólares. Era um investimento. Era uma burla, interrompeu Eleanor. E tu caíste nela completamente. Tori levantou-se devagar, apoiando a mão na lombar, onde o peso do bebê a fazia sofrer há semanas. Caminhou até as janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, observando as pequenas figuras que se moviam pelos caminhos lá embaixo. Pessoas normais, a viver vidas normais. Vidas onde maridos bilionários não transferiam milhões para oligarcas russos através das suas amantes. Onde é que ela está agora? Perguntou sem se virar. Miami, disse Rick. Pelo menos, foi onde estava ontem, com o Volko. Não sei, disse Meg. Ele estava na Europa em negócios. O iate do Volko saiu de Miami esta manhã. Os registros da Guarda Costeira mostram que está a dirigir-se para águas internacionais. Como é que sabes isso? Perguntou Rick. Porque, ao contrário de ti, eu investigo as pessoas em quem estou interessada antes de lhes dar milhões de dólares. O bebê voltou a dar um pontapé e Tori arfou quando a dor aguda se espalhou pela barriga. Demasiado estresse, demasiada adrenalina. Precisava de se acalmar, pelo bem do bebê. Mas como se acalma alguém quando descobre que a vida inteira era uma mentira? Tori, Rick já estava de pé, a aproximar-se dela. Estás bem? Não. Ela ergueu a mão para o deter. Não me toques. Não finjas que te importas com este bebê quando passaste os últimos 3 meses a planear abandoná-la. Isso não é verdade. Nunca planeei. Transferiste 18 milhões para a conta da tua namorada. Estavas prestes a transferir mais 50 milhões. Quando é que me ias contar? Antes ou depois de o bebê nascer? O silêncio de Rick foi resposta suficiente. Tori voltou-se novamente para a janela, observando um jovem casal a empurrar um carrinho de bebê num dos caminhos do parque. Pareciam felizes, despreocupados, tudo aquilo que ela pensara que seriam quando a filha nascesse. Eu confiei em ti, disse baixinho. Através de todos os abortos espontâneos, de todos os tratamentos falhados, de todas as noites em que adormeci a chorar, a perguntar-me se algum dia teríamos uma família. Eu confiei em ti. Ainda podes confiar em mim. Isto com a Scarlett acabou. Vou ligar-lhe agora mesmo e terminar. Não acabou, Rick. Nunca vai acabar. Porque sempre que olhar para nossa filha, vou lembrar-me de que estiveste pronto para nos deixar por uma mulher que te mentia desde o início. Virou-se para enfrentá-lo e surpreendeu-se ao vê-lo tão pequeno. Aquele homem que comandava salas de reuniões e fechava negócios de 1.000 milhões reduzido a um rapaz assustado apanhado numa mentira. Ela vai perguntar por ti um dia, a nossa filha. Vai querer saber que tipo de homem era o pai dela. E eu vou ter de descobrir como explicar que o pai dela escolheu uma burlona em vez da própria família. O elevador soou novamente. Desta vez era a irmã de Tori, Nina, com ar exausto e sem fôlego. Aos 35 anos, Nina Rodrigues era 2 anos mais nova do que Tori, mas sempre fora a prática das duas. Ela geria uma galeria de arte de sucesso em São Francisco e nunca gostara de Rick. Demasiado liso, dissera no casamento. Demasiado perfeito. Vim assim que vi as notícias, disse Nina, absorvendo a cena. O que posso fazer? Ajuda-me a fazer as malas, respondeu Tori. Vou ficar na casa da avó, em Connecticut, até o bebê nascer. Não tens de sair, disse Rick. Esta é a tua casa. Esta asterisco foi asterisco a nossa casa. Tempo passado. Tori dirigiu-se para o elevador, a irmã acompanhando-a de perto. Põe o teu advogado a falar com o meu, Rick. Temos muito para discutir. Quando as portas do elevador se fecharam, Tori apanhou um vislumbre de Rick de pé na cozinha, rodeado pelos destroços do casamento deles. Por um instante quase sentiu pena dele. Depois lembrou-se das fotografias, e a sensação passou. No silêncio do elevador, Nina apertou-lhe a mão. Estás a fazer o que é certo. Estou? Estou grávida de 8 meses, o meu marido está sob investigação federal e estou prestes a ser mãe solteira. Nada disto parece certo. Mas não vais ficar com alguém que te traiu. Essa parte está certa. O elevador chegou à garagem privada do Penthouse, onde o Mercedes de Tori esperava. Quando Nina a ajudou a entrar no banco do passageiro, Tori sentiu algo que não experimentava há meses de tratamentos de fertilidade e gestão cuidadosa da gravidez. A liberdade aterradora de não saber o que vinha a seguir.
Mas, pela primeira vez em horas, o bebê estava calmo. 3 dias depois, Tori estava no escritório de Patricia Wells, a advogada de divórcios mais temida de Manhattan. A reputação de Patricia precedia-a como uma frente de tempestade. Tinha garantido a Jennifer Gates 73 milhões de dólares no divórcio e nunca perderá. O escritório dava para Madison Avenue, vidro e aço, mobiliário de couro intimidador, desenhado para deixar o advogado adversário nervoso. Patricia tinha 50 e poucos anos, cabelo prateado e era afiada como uma lâmina no seu fato preto Armani. Senhora Hamilton, os bens do seu marido são... Patricia fez uma pausa, estudando os documentos financeiros espalhados sobre a secretária de vidro. Complicados. Ações da Hamilton Technologies, carteiras imobiliárias em 3 continentes, investimentos offshore que faziam a cabeça de Tori girar só de olhar para os números. Tudo construído durante o casamento, o que significava que metade era legalmente dela. A boa notícia é que Nova York é um estado de distribuição equitativa. A má é determinar o que constitui bens matrimoniais quando seu marido pode ter sido manipulado a transferir dinheiro para o estrangeiro. Acha que a Scarlett o visou especificamente? Acho que mulheres jovens e bonitas não conhecem acidentalmente maridos bilionários em iates. Especialmente quando essas mulheres são casadas com oligarcas russos sob investigação federal. O telemóvel de Tori vibrou. Uma mensagem de Meg, asterisco urgente, encontrei algo grande. Vemo-nos na consulta médica asterisco. O consultório da doutora Sarah Mitchell, no Upper East Side, sempre lhe parecerá um santuário. As paredes cobertas de fotos de ecografias oferecidas por pacientes gratas, música suave de fundo e o aroma do difusor de lavanda na secretária da médica. Um espaço dedicado à nova vida e à esperança. Tudo o que a traição de Rick tinha manchado. Como nos sentimos hoje, Tori? Perguntou a doutora Mitchell, mas os olhos mostravam uma preocupação que ia além do médico. Aos 40 anos, era ginecologista obstetra de Tori há 3 anos, guiando-a nas lutas de fertilidade e finalmente na gravidez bem-sucedida. Tinha olhos castanhos quentes e mãos gentis, e foi uma das poucas pessoas que nunca fizeram Tori sentir-se quebrada durante os meses de tratamentos falhados. Fisicamente bem. Emocionalmente destruída. Vi as notícias. Lamento muito. Meg chegou durante a ecografia, com uma pasta de cartolina cor de Manila contra o peito. Desculpa o atraso, o trânsito estava. Oh, meu Deus, é o bebê no ecrã? A filha mexia-se e esticava-se, mãos perfeitas, minúsculas, traços delicados, um perfil que lembrava as fotografias de bebê de Tori. Com 36 semanas, estava quase totalmente desenvolvida, apenas a ganhar peso e à espera da sua entrada num mundo infinitamente mais complicado do que na última consulta. Ela é linda, disse a doutora Mitchell suavemente. O ritmo cardíaco está perfeito, a posição é boa, a data prevista continua sólida para daqui a 3 semanas. Tori ficou a olhar para o ecrã, sentindo a onda familiar de amor feroz misturado com terror. Aquele pequeno ser dependeria dela por completo. Sem parceiro para partilhar as mamadas às 3 da manhã, as preocupações ou a responsabilidade esmagadora de criar um ser humano. Ela é uma arma. E o Rick caiu diretamente na armadilha. Tori estudou as fotos. Scarlett a rir com o CEO de tecnologia do Vale do Silício. Scarlett num iate com o executivo farmacêutico de Boston. Scarlett num gala de caridade com o gestor de fundos de Chicago. Todos mais velhos, todos bem-sucedidos, todos a olharem para ela com a mesma expressão enfeitiçada que Rick exibirá nas fotos de Miami. Quanto perderam os outros? Entre 20 e 40 milhões cada um. Mas o Rick, Meg folheou outro documento. O Rick foi diferente. Foi o maior alvo de sempre. Por que tem mais dinheiro? Porque estava vulnerável. Anos de lutas de fertilidade. Casamento em tensão. Ego ferido. Ele era perfeito para a operação deles. As palavras atingiram-na como um murro. Tori teve de se sentar numa das cadeiras da sala de espera, a mão pousada na barriga onde o bebê se mexia inquieto. Investigaram-nos. O nosso casamento. Os nossos problemas. Tudo, durante meses, antes de ela alguma vez se aproximar dele. Sabiam exatamente que botões carregar. Tori pensou nas discussões que tivera com Rick antes da gravidez finalmente vingar. Atenção em cada consulta médica. Cada mês falhado. Cada pergunta bem intencionada de amigos e família sobre quando iam ter filhos. Ela estava tão focada em engravidar que não viu o marido tornar-se alvo. Onde está ela agora? Esse é o problema.
Desapareceu ontem. O iate que saiu de Miami foi para as Bahamas, mas a Scarlett não estava nele. Voou para Nova York num jato privado registrado numa das empresas de fachada do Volco. Ela está aqui? Está na cidade. E pior, registrou-se no Carlisle Hotel. O mesmo onde o Rick tem estado desde que o expulsaste. A traição voltou a doer, fresca. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ele continuava com ela. O telemóvel de Tori tocou. O nome de Rick no ecrã. Atende, disse Meg. Põe em alta voz. O que queres, Rick? Pedir desculpa? Explicar? A voz dele soava oca, cansada. Tori, cometi erros terríveis, mas nunca quis que fosse tão longe. Quão longe era aceitável para ti? Apenas traição emocional? Apenas fraude financeira? Ajuda-me a entender o nível aceitável de traição. O silêncio prolongou-se. A SECA prendeu meu passaporte hoje, disse finalmente. Ótimo! A palavra surpreendeu Tori pela sua ferocidade. Estão a dizer que movi 18 milhões de dólares para contas controladas pela organização de Volco. Mas pensei que estava a investir na agência da Scarlett. Pensei que a estava a ajudar a ser independente. Tu pensaste que a estavas a resgatar. Ela disse que precisava de escapar. Que o Volco era controlador, perigoso. Que se arrependia de ter casado com ele por dinheiro e queria sair. Então decidiste ser o Cavaleiro Branco. Eu sei como soa agora. Soa como se tivesses destruído a nossa família porque uma rapariga bonita te disse que precisava de ser salva. Tori, há mais uma coisa. Algo que precisas de saber. A linha ficou em silêncio, exceto pela respiração dele. O que é agora? A Scarlett não é quem eu pensava que era. Descobri ontem sobre o Volco. Sobre os outros homens. Confrontei a e ela. Ela o quê? Riu-se. Riu-se de mim. Disse que eu era só mais uma vítima. E nem sequer uma particularmente inteligente. Apesar de tudo, Tori sentiu um lampejo de pena. Ser usado daquela forma. Ter as emoções manipuladas com tanta mestria. Era uma crueldade especial. Onde estás agora? No Carlisle. Mas não com ela. Ela fez o check-out esta manhã. Não sei para onde foi. Meg digitava freneticamente no telemóvel. Ergueu uma mensagem. Asterisco Scarlett Kane embarcou num voo para Praga 1 hora asterisco. Ela foi-se embora, Rick. Conseguiu o que queria e deixou-te. O que é que eu faço agora? Resolve. Descobre como recuperar o nosso dinheiro. Coopera com a SEC e qualquer outra entidade que queira investigar. E deixa-me em paz até o fazeres. Tori desligou e sentiu-se imediatamente mais leve. Pela primeira vez em 3 dias, conseguiu respirar sem sentir o peito a esmagar-se. Estás bem? Perguntou Meg. Não. Mas vou ficar. O bebê deu um pontapé e Tori sorriu, apesar de tudo. Asterisco nós asterisco vamos ficar. Ao saírem do edifício médico para o ar fresco de outubro, Tori percebeu que algo mudará. O choque devastador da descoberta estava a esbater-se em algo mais suportável. Não em perdão, isso talvez nunca viesse mas aceitação. Rick fizera as suas escolhas. Agora ela tinha de fazer as dela. E, pela primeira vez desde que vira aquela fotografia 3 dias antes, sentiu que talvez conseguisse sobreviver a isto. Nessa noite, Tori estava sentada na sala da casa da avó, em Connecticut, rodeada por caixas de documentos legais que Patricia Wells tinha levado. A casa era um santuário da infância, revestimento branco em tábuas de madeira, ampla varanda da frente, divisões cheias de antiguidades e o cheiro de lavanda. A avó deixara-lhe 5 anos antes, e Tori sempre pensara que traria ali os seus filhos para férias de verão. Nunca imaginara que se esconderia ali enquanto seu casamento implodia. Nina estava na cozinha a fazer chá, a sua presença simultaneamente reconfortante e prática. A irmã sempre fora estável, a que via através das fachadas das pessoas e não tinha medo de dizer o que precisava de ser dito. A equipa de perícia financeira encontrou algo interessante, disse Tori, lendo um dos relatórios de Patrícia. O dinheiro que o Rick transferiu não foi para a agência de modelos da Scarlett. Foi para uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Caimão. Deixa-me adivinhar. Pertencente ao Volco. Pertencente a uma empresa que pertence a uma empresa que pertence ao Volco. É como bonecas russas financeiras. Nina apareceu com 2 chávenas de chá de camomila. Quanto é que pode ser recuperado? Talvez metade, se tivermos sorte.
O resto provavelmente já foi branqueado através de tantas contas que nunca será rastreado. O telemóvel de Tori vibrou com outra chamada de Rick. Ela ignorara todas durante o dia. Não tens de falar com ele, disse Nina. Eu sei. Mas evitá-lo não vai fazer isto desaparecer. Atendeu ao terceiro toque. E agora, Rick? Agentes do FBI estão aqui no hotel. Querem falar comigo sobre branqueamento de dinheiro e fraude internacional. Ótimo! Talvez consigam explicar-te o que o resto de nós percebeu há 3 dias. Tori, estou com medo. A admissão surpreendeu a Rick. Hamilton não tinha medo. Ficava estratégico, ou zangado, ou friamente lógico. Mas nunca com medo. Medo de quê? De ir para a prisão. De perder tudo. De nunca conhecer a nossa filha. Devias ter pensado nisso antes de transferires milhões para uma organização criminosa russa. Eu sei. Deus, eu sei o quão estúpido fui. Mas, Tori, há mais uma coisa. Algo que os agentes me disseram e que precisas de saber. O quê? O Volkov não é apenas um lavador de dinheiro. Ele é suspeito de homicídio. 3 pessoas que tentaram expor as suas operações nos últimos 2 anos morreram em acidentes suspeitos. O medo, frio e agudo, atravessou a raiva de Tori. O que é que estás a dizer? Estou a dizer que, ao envolver-me com Scarlett, posso ter posto-te a ti e ao bebê em perigo. Nina ouvia cada palavra, o rosto a empalidecer. Em que medida de perigo? Os agentes não dizem, mas querem colocar-nos a ambos sob custódia de proteção até determinarem a dimensão da ameaça. Asterisco a nós asterisco? Já não existe um nós, Rick. Tori, por favor. O que quer que penses de mim, o que quer que eu tenha feito ao nosso casamento, não consigo viver comigo próprio se algo te acontecer, a ti ou ao bebê, por causa dos meus erros. O bebê escolheu aquele momento para dar um forte pontapé nas costelas de Tori, como se estivesse a ouvir a conversa e não gostasse do que ouvia. Eu ligo-te de volta. Tori desligou e, de imediato, ligou a Patricia Wells. Tori, o que se passa? Quão perigoso é o Dmitry Volkov? Patricia ficou em silêncio durante um longo momento. Perigoso o suficiente para levares a sério a oferta de custódia de proteção do FBI. Sabes da oferta? O agente Brooks ligou-me há 1 hora. Querem relocalizar-te até poderem avaliar o nível da ameaça. Tori olhou em volta da sala da avó. As fotografias de família, o mobiliário confortável, as provas de uma vida vivida com simplicidade e segurança. A ideia de abandonar aquele refúgio parecia impossível. O que significa custódia de proteção? Uma casa segura. Novas identidades. Contato temporariamente restrito com o mundo exterior. Não é uma coisa pequena, Tori. Por quanto tempo? Podem ser semanas. Podem ser meses. Depende de quão rapidamente localizarem o Volkov e determinarem se ele te considera uma ameaça. O bebê mexeu-se de novo, e Tori pousou a mão sobre o local. 36 semanas de gravidez. O parto previsto para menos de 1 mês. A ideia de dar à luz numa casa segura do governo, em vez da suíte cuidadosamente planeada no Mount Sinai, fez-lhe vontade de chorar. E se eu disser que não? Então ficas aqui. E esperamos que o Volkov considere isto encerrado, agora que já tem o dinheiro do Rick. Mas não achas que ele considera? Acho que homens como Volkov não gostam de pontas soltas. E acho que a cooperação do Rick com o FBI faz dele uma ponta solta muito perigosa. Nina sentou-se ao lado de Tori no sofá. Em que estás a pensar? Estou a pensar que nunca me inscreve para isto. Nunca aceitei casar com alguém que colocaria o nosso filho em perigo porque não conseguia manter as calças no sítio. Então o que queres fazer? Antes que Tori pudesse responder, faróis varreram as janelas da frente. Um SUV preto entrou na entrada, seguido de outro. Estás à espera de alguém? Perguntou Nina. Tori não estava. E, na situação atual, visitas inesperadas não eram um bom sinal. A campainha tocou 2 vezes, seguida de uma batida firme. Agente Brooks, FBI. Senhora Hamilton, precisamos de falar. Nina olhou para Tori. Hora de decidir. Tori fez um esforço para se levantar, a mão apoiada na lombar. Cada movimento agora uma luta. O corpo dela preparar-se para o parto enquanto o mundo desabava à sua volta. Senhora Hamilton, chamou novamente o agente Brooks. Tori caminhou até a porta da frente e abriu-a, deparando-se com um homem que parecia saído diretamente do elenco central de um filme sobre o FBI. Maxilar quadrado, fato conservador, olhos que não perdiam nada.
flanqueado por 2 outros agentes, parecia não dormir há dias. Agente Brooks, chegou mais cedo do que eu esperava. Senhora, temos uma situação. Podemos entrar? Algo no tom dele fez o sangue de Tori gelar. Aquilo não era uma oferta de custódia protetiva rotineira. Era uma emergência. Que tipo de situação? Do tipo em que precisamos de a levar para um local seguro imediatamente. Por quê? O que aconteceu? O agente Brooks lançou um olhar aos colegas antes de responder. O jato privado de Dmitry Volkov aterrou no aeroporto de Teterboro há 3 horas. Ele está nos Estados Unidos, senhora Hamilton. E, segundo a nossa inteligência, está à sua procura. As palavras atingiram Tori como um murro físico. Agarrou-se ao batente da porta para não cair. À minha procura? Por quê? Porque a cooperação do seu marido com a nossa investigação fez de si uma responsabilidade. E, no mundo de Volkov, as responsabilidades são eliminadas. Nina apareceu ao lado de Tori, o rosto branco de medo. O que é que isso significa? Significa que precisamos de sair. Agora. Tori olhou para a sala de estar, para as caixas de documentos legais, o chá que Nina preparara, o santuário confortável onde pensara que poderia esperar pela tempestade do colapso do casamento. Quanto tempo tenho para fazer a mala? 10 minutos. Apenas itens essenciais. Ao subir as escadas para juntar roupas e registros médicos, sentiu o bebê agitar-se inquieto dentro dela. Aquele pequeno ser que deveria nascer em segurança e amor era agora empurrado para o esconderijo por causa dos erros catastróficos do pai. Mas, enquanto atirava roupas para dentro de uma mala, Tori percebeu que algo mudará. O choque paralisante dos últimos dias cristalizara-se em algo mais duro, mais focado: raiva. Raiva pura, limpa, justa. Raiva de Rick por os ter colocado naquela posição. Raiva de Scarlett pelas mentiras e manipulação. Raiva de Volkov por a fazer temer pela segurança do filho. E, por baixo da raiva, crescia algo mais. Algo que se parecia com força. Ela já não era apenas uma vítima. Era uma mãe a proteger a filha. E isso tornava-a perigosa de uma forma que nenhum deles antecipara. Ao fechar o fecho da mala, Tori fez uma promessa a si própria. Quando tudo terminasse, quando Volkov fosse apanhado, quando a confusão de Rick fosse resolvida e a filha nascesse em segurança, iria construir uma vida que ninguém jamais poderia ameaçar. Uma vida onde ela estaria no controlo. A casa segura do FBI era uma modesta colonial na Virgínia suburbana. O tipo de lugar que gritava orçamento federal, e não glamour de proteção de testemunhas. Paredes bege, mobiliário padrão e janelas que não abriam. Tori estava lá há 6 dias e já enlouquecia. O agente Brooks tornara-se uma presença regular, atualizando-a sobre a investigação enquanto tentava mantê-la calma. Nesse dia, sentou-se à sua frente à mesa da cozinha, espalhando fotografias de vigilância como cartas de jogar. Rastreamos os movimentos do Volkov desde que chegou, disse Brooks. Foi direto para o Carlisle Hotel, onde o seu marido estava hospedado. Asterisco estava asterisco. Transferimos o Sr. Hamilton também para a custódia protetiva. Local diferente. Ótimo! O pensamento surpreendeu Tori pela sua ferocidade, mas estava contente que Rick tivesse medo. Ele merecia ter medo. O Volkov encontrou-o? Não. Mas deixou uma mensagem. Brooks empurrou uma fotografia pela mesa. Papel timbrado do hotel, com uma nota manuscrita em letras maiúsculas. Asterisco Sr. Hamilton deve-me dinheiro. Eu cobro as minhas dívidas, asterisco. Encantador, disse Tori. Muito subtil. Fica melhor. Ele também deixou isto. Outra fotografia, uma imagem de ecografia. Não do ficheiro médico de Tori, mas uma genérica, descarregada da internet. A mensagem era clara. Asterisco sabemos do bebê asterisco. O sangue de Tori gelou. Levou a mão instintivamente à barriga, onde a filha crescia, ficando mais forte a cada dia. Como é que ele conseguiu uma ecografia? Não conseguiu. É uma imagem de arquivo. Mas a implicação é clara. Que está a ameaçar o meu bebê. Que quer que pensemos que está a ameaçar o seu bebê. É diferente. Nina, que insistira em ficar com Tori apesar do incômodo, ergueu os olhos do portátil. Que diferença é essa? Volkov é um homem de negócios, não um psicopata. Ameaçar mulheres grávidas traz o tipo de atenção que a sua operação não pode suportar. Mas fazer-nos acreditar que ele asterisco pode asterisco ameaçá-la mantém a pressão sobre o seu marido para cooperar. Então eu sou apenas uma peça.
A sua alavanca. É por isso que está aqui, em vez de em casa. Tori levantou-se e foi até a janela da cozinha, olhando para o pequeno quintal onde 2 agentes fingiam ser vizinhos a tratar do jardim. As folhas de outubro tingiam-se de dourado e vermelho e, algures para lá do perímetro de vigilância, pessoas normais viviam vidas normais. Quanto tempo isto dura? Até localizarmos o Volko e determinarmos que já não é uma ameaça. Ou até ele deixar o país. E se ele não sair? Brooks ficou em silêncio por um momento. Então discutimos opções de relocalização mais permanentes. Relocalização permanente? Queres dizer proteção de testemunhas? Quero dizer manter a senhora e a sua filha em segurança. Seja como for. O bebê deu um pontapé forte e Tori arfou. Já não eram os movimentos suaves do início da gravidez. Às 37 semanas, a filha estava sem espaço e a manifestar o seu desagrado. Estás bem? Nina levantou-se de imediato. Só cansada. E cansada de estar cansada. Tori voltou a sentar-se com cuidado. Quero saber tudo sobre a Scarlett Kane. Não apenas a versão de burlona, tudo. Brooks hesitou. Por quê? Porque ela é a chave disto tudo. O Volko mandou avisar o Rick especificamente. Quero saber por quê. Temos investigado o passado dela. Quero falar com ela. Isso não é possível. Está em Praga, provavelmente sob a proteção do Volko. Então encontra alguém que a conheça. Alguém que tenha trabalhado com ela antes de se tornar uma mentirosa profissional. Brooks trocou um olhar com Nina. Pode haver alguém. Um fotógrafo que trabalhou com ela em Cleveland antes de se mudar para Nova York. Tem tentado cooperar com a investigação. Tentado? Tem medo. Os homens do Volko têm feito perguntas sobre quem possa conhecer a verdadeira identidade da Scarlett. Tragam-no aqui. A voz de Tori era firme. Não estou a pedir. Estou a dizer. Esta é a minha vida, a vida da minha filha, e a estupidez colossal do meu marido que nos meteu nesta confusão. Quero respostas. E quero-as agora. Algo no tom dela deve ter passado para Brooks, porque ele acenou lentamente. Vou fazer uns telefonemas. 2 horas depois, Marcus Webb estava sentado na sala da casa segura, inquieto com uma chávena de café nas mãos e com ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Devia ter uns 30 anos, com a barba de 3 dias cuidadosamente mantida e uma t-shirt vintage de banda que gritava artista em dificuldades. Só trabalhei com a Stephanie, foi assim que a conheci, Stephanie Kowalski, durante uns 6 meses. Ele passou a mão pela nuca. Isto foi há 2 anos, quando ela começou a levar a sério a carreira de modelo. Como era ela? Perguntou Tori. Inteligente. Ambiciosa. Mas também, Marcus hesitou, à procura da palavra. Havia nela algo de calculista. Como se estivesse sempre a trabalhar um ângulo. Dá-me um exemplo. Mirava fotógrafos mais velhos. Bem-sucedidos, com ligações. Andava com eles só o suficiente para ser apresentada às redes de contactos. Depois passava para alguém mais útil. Então a manipulação começou cedo. Mais cedo ainda, provavelmente. Disse-me que se sustentava desde os 16. Os pais morreram num acidente de carro. Sem outra família. Aprendeu a sobreviver descobrindo o que as pessoas queriam e dando-lhe. Tori sentiu um lampejo inesperado de simpatia. Ficar órfã tão jovem. Ter de fazer o próprio caminho. Não desculpava o que Scarlett fizera, mas explicava alguma coisa. Quando conheceu o Volko? Uns 8 meses depois de eu a conhecer. Começou a receber presentes caros, a voar para Mônaco e Suíça para sessões fotográficas que nunca pareciam existir. Perguntei-lhe uma vez sobre isso e ela riu-se. Disse que tinha conhecido um empresário estrangeiro que gostava de a mimar. Sabias que ela casou com ele? Os olhos de Marcos arregalaram-se. Casada? Não. Ela sempre disse que casamento era para otários que não conseguiam pensar para além do próximo salário. Interessante. Então até o casamento com Volko foi apenas mais uma transação comercial. O que aconteceu à vossa amizade? Acabou quando percebi que ela me estava a usar. Apresentei-lhe um galerista que conhecia, achando que podia ajudar a carreira dela. 2 semanas depois, já estava a dormir com ele e eu fui cortado fora. E agora? Agora passo os dias a olhar por cima do ombro, a pensar se os homens do Volko vão decidir que eu sei demasiado. Nina tomava notas durante toda a conversa. Marcos, a Stephanie alguma vez mencionou querer visar alguém em específico?
Algum tipo de homem em particular? Ela era obcecada com magnatas da tecnologia. Dizia que eram os novos barões do petróleo, só que mais estúpidos. Estudava-os como trabalhos de casa, as práticas empresariais, as fraquezas, a vida pessoal. Tori sentiu as peças a encaixar. Ela investigou o Rick especificamente. Não sei nomes, mas ela tinha definitivamente um tipo: mais velhos, bem-sucedidos, emocionalmente vulneráveis. Dizia que homens em crise de meia-idade eram os alvos mais fáceis, porque queriam sentir-se jovens e poderosos outra vez. A descrição magoou porque era tão precisa. Rick, aos 45, a ver os filhos dos amigos a formar-se na faculdade, enquanto ele ainda lutava com tratamentos de fertilidade. O alvo perfeito para uma mulher que o fazia sentir-se viril e desejado de novo. Há outra coisa, disse Marcos, hesitante. Algo que provavelmente devia ter mencionado ao FBI antes. O quê? A Stephanie mantinha um diário. Notas detalhadas sobre toda a gente que conhecia, as fraquezas, como manipulá-los. Chamava-lhe a sua apólice de seguro. Brooks inclinou-se para a frente. Que tipo de diário? Ficheiros digitais encriptados, num portátil que guardava num cofre de segurança. Mostrou-me uma vez, quando tinha bebido demasiado. Disse que, se alguma coisa lhe acontecesse, aquele diário derrubaria muita gente poderosa. Onde está esse cofre? Cleveland First National Bank, na Euclid Avenue. Mas não sei o número da caixa, nem como aceder. Tori olhou para Brooks. Consegues apanhá-lo? Se existir e se conseguirmos o mandado. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Dias, talvez semanas. O bebê deu outro pontapé, mais forte desta vez, e Tori estremeceu. 37 semanas. Podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. A ideia de dar à luz enquanto Volko ainda os caçava fez o estômago dela apertar-se. Eu não tenho semanas. E acrescentou, nenhum de nós tem. Como se as palavras a tivessem invocado, o telemóvel de Brooks tocou. Atendeu ao segundo toque. O rosto ficou grave enquanto ouvia. Quantos? Murmurou. Desligou e olhou para Tori com uma expressão que lhe gelou o sangue. E agora? Os homens do Volko invadiram o teu penthouse em Manhattan. Não encontraram nada, mas a mensagem é clara. Que mensagem? Ele deixou de ter paciência. E deixou de fingir que isto é apenas sobre dinheiro. Lá fora, o vento de outubro intensificou-se, a sacudir as janelas da casa segura. Tori puxou o casaco mais junto ao corpo e tentou não pensar em quão pequena e vulnerável a filha seria quando nascesse. Mas, por baixo do medo, aquele novo sentimento crescia mais forte, raiva. Pura, limpa, focada. Volko tornará aquilo pessoal. E não fazia ideia do que desencadeara. O FBI diz que o Volko matou um homem em Praga na semana passada, disse Rick finalmente. Alguém que cooperava com a investigação da Interpol sobre o branqueamento de capitais dele. O sangue de Tori gelou. Matou como? Acidente de carro, encenado. Mas tem imagens de vigilância dos homens do Volko a mexer nos travões. Por que é que me estás a dizer isto? Porque preciso que entendas o quão perigosa é esta situação. O quão arrependido estou de a minha estupidez ter posto-te a ti e ao bebê em risco. Desculpas não resolvem isto, Rick. Eu sei. Mas talvez a cooperação resolva. O FBI quer que os ajude a construir um caso contra o Volko. Registros financeiros, gravações de conversas com Scarlett, qualquer coisa que possa ajudar a prendê-lo. E vais fazê-lo? Que escolha tenho? Se não cooperar, ele nunca vai parar de nos caçar. E se alguma coisa acontecer a ti ou ao bebê por causa dos meus erros? A voz dele quebrou. Em 15 anos de casamento, Tori vira Rick chorar exatamente 2 vezes, quando o pai morrera e quando ela abortara a primeira gravidez, 3 anos antes. Ouvi-lo quebrar-se agora devia fazê-la sentir algo, simpatia, talvez, ou luto partilhado pelo que tinham perdido. Em vez disso, não sentiu nada. Onde está todo o teu dinheiro agora, Rick? Perguntou Tori. Os 18 milhões que deste Scarlett. Desaparecidos. Transferidos através de tantas empresas de fachada que o FBI diz que nunca serão recuperados. E os 50 milhões que estavas a planear dar-lhe? Congelados pela SEC. Não podemos tocar em nenhum dos nossos bens principais até a investigação estar concluída. Asterisco nossos asterisco bens? Queres dizer asterisco teus asterisco bens? Tori, por favor. Não, Rick. Já não existe um nosso.
Fizeste essa escolha quando decidiste que uma burlona valia mais do que a tua mulher grávida. O bebê deu um pontapé forte e Tori arfou, enquanto uma dor aguda se espalhava pela barriga. Tinha tido episódios assim durante o dia, não exatamente contrações, mas algo que parecia avisos. Tori, estás bem? Ela desligou sem responder. A dor intensificou-se, um aperto à volta da barriga que lhe cortava a respiração. Cedo demais. O bebê só estava previsto para dali a 3 semanas. Mas o estresse podia desencadear parto prematuro, a doutora Mitchell já tinha avisado. Tori arrastou-se até a sala de estar, onde Nina lia no sofá. Preciso de ligar a doutora Mitchell, disse. Nina levantou-se imediatamente. O que se passa? Não sei. Talvez nada. Mas sinto algo diferente. Nina chamou o agente Brooks enquanto Tori discava o número de emergência da doutora Mitchell. Às 9 da noite, atendeu um serviço de mensagens, mas prometeram que a médica retornaria em minutos. Senhora Hamilton. A voz familiar da doutora Mitchell foi um alívio, mesmo pelo telefone. O que está a acontecer? Dores. Pressão. O bebê tem se mexido muito. E tenho tido estes episódios em que a barriga toda fica tensa. Com que intervalo? Tori olhou para o relógio, tentando lembrar-se da última vez. Talvez 20 minutos. Mas não são regulares. Parece Braxton Hicks. Contrações falsas, provocadas pelo estresse. Consegue manter-se calma? Tori quase riu. Calma, enquanto se escondia de criminosos russos e processava a traição do marido. Estou a tentar. Sei que é uma situação difícil. Mas o estresse pode mesmo desencadear parto prematuro. Tente descansar, beber água. Ligue-me se as contrações se tornarem regulares ou se rebentar a bolsa. Quando desligou, Tori afundou-se nas almofadas do sofá. Falso alarme. O corpo a praticar para o verdadeiro parto, enquanto o mundo dela se desfazia. Estás bem? Perguntou Nina. Não. Mas o bebê está. E isso é o que importa. Queres falar sobre isso? Tori pensou. Durante dias focara-se apenas na crise imediata, as ameaças de Volko, a investigação do FBI, as questões práticas de se esconder e esperar. Mas não processar a devastação emocional da traição de Rick. Continuo a pensar nos sinais que ignorei, disse finalmente. As noites tardias que ele culpava no trabalho. As viagens de negócios, cada vez mais frequentes. O modo como deixou de me tocar, a não ser para fins de fertilidade. Estavas focada em engravidar. Não é culpa tua. Mas eu sabia que algo estava errado. Cá dentro, eu sabia. E escolhi ignorar, porque estava tão desesperada por ter um bebê que aceitei fingir que tudo estava bem. Isso não te torna responsável pelas escolhas dele. Não torna? Se o tivesse confrontado há 6 meses, talvez nada disto tivesse acontecido. Talvez nunca tivesse ficado vulnerável à manipulação da Scarlett. Nina sentou-se ao lado dela. Ou talvez ele te tivesse deixado nessa altura em vez de agora. E estarias a lidar com isto tudo no meio de um divórcio e de uma batalha pela custódia. A ideia foi surpreendentemente reconfortante. Pelo menos agora, com Rick sob investigação federal e o casamento claramente terminado, Tori já não tinha de fingir. Já não precisava de sorrir nos jantares, quando todos perguntavam pelos tratamentos de fertilidade. Já não precisava de inventar desculpas para as ausências de Rick nas consultas pré-natais. Já não tinha de continuar a esperar que um bebê reparasse o que já estava quebrado. Acho que me sinto aliviada, disse, surpresa com a própria admissão. Aliviada por estar acabado. Por já não ter de tentar salvar algo que já estava morto. O bebê mexeu-se de novo, um rolar suave, em vez de um pontapé brusco, como se aprovasse a honestidade da mãe. O que vais fazer quando tudo isto acabar? Tori olhou para a sala da casa segura, mobiliário genérico, paredes bege, sem personalidade ou calor. Um metáforo do casamento dela, funcional, mas vazio, oferecendo abrigo sem qualquer conforto. Construir algo novo. Algo que seja meu. Como seria isso? Não sei ainda. Mas sei como asterisco não asterisco seria. Não seria esperar que outra pessoa me fizesse feliz. Não seria ignorar os meus instintos para evitar conflitos. Não seria aceitar menos do que mereço por medo de estar sozinha. Outra dor atingiu-a, mas desta vez diferente. Mais forte, mais intencional. Nina, disse Tori, com cuidado. Acho que devias ligar ao agente Brooks. Por quê?
Porque acho que este bebê decidiu que já chega de esperar pelo pai para corrigir os erros dele. Enquanto Nina pegava no telefone, Tori sentiu algo que não experimentava há meses: clareza. Fosse trabalho de parto, as ameaças de Volko, ou as consequências da traição de Rick, ela lidaria com isso. Não como metade de um casamento falhado, mas como ela própria. E, pela primeira vez em anos, isso parecia suficiente. As contrações, afinal, eram falsas. Mas o susto foi suficiente para que o agente Brooks pedisse uma avaliação médica. Foi assim que Tori deu por si no hospital da Universidade George Washington, às 10 da noite, a ser examinada por um médico que mal parecia ter idade para conduzir. Está tudo normal, disse o Dr. Patterson, verificando o monitor fetal. O coração do bebê está perfeito. O colo do útero continua fechado. Mas já está nas 37 semanas, o que significa que ela pode decidir aparecer a qualquer momento. Define a qualquer momento. Esta noite. Para a semana. Daqui a 3 semanas. Os bebés têm os seus próprios horários. Ashley engoliu em seco. Eu era colega de quarto dela. E, às vezes, parceira. Brooks ergueu os olhos das anotações. Parceira em quê? Nos golpes. No direcionamento de homens ricos. Eu era o plano B dela, disse Ashley. Tori sentou-se com cuidado, a mão apoiada na lombar. Explica isso. Ashley torceu as mãos no colo. A Stephanie identificava os alvos e fazia o primeiro contato. Mas se algo corresse mal, se o Mark desconfiasse ou se tornasse violento, eu intervinha. Criava uma distração, fornecia um álibi. Às vezes até seduzia outro alvo para baralhar a situação. E vieste agora por quê? Porque o Dmitry Volkov está à procura de qualquer pessoa que tenha trabalhado com a Stephanie. O meu nome estava no apartamento dela quando o FBI fez a rusga. Achei que provavelmente sou a próxima da lista. Brooks inclinou-se para a frente. O que nos podes dizer sobre a operação do Volkov? Mais do que querem saber. A Stephanie guardava registros detalhados de tudo. Cada alvo, cada golpe, cada dólar que roubaram. Planeava usá-los como trunfo, caso Volkov alguma vez tentasse afastá-la. Onde estão esses registros? É isso. Ela nunca me disse exatamente onde os guardava. Mas sei que existem. Costumava brincar, a dizer que tinha informação suficiente para destruir metade dos bilionários da América. Um arrepio percorreu Tori. Que tipo de informação? Registros financeiros. Segredos pessoais. Provas de outras atividades ilegais que descobria ao aceder às contas deles. A Stephanie não estava apenas a roubar dinheiro. Tori respirou fundo. Estava a reunir material de chantagem. Sobre o meu marido? Ashley acenou, relutante. O Sr. Hamilton era suposto ser o maior golpe até agora. Não apenas pelo dinheiro, mas pelas conexões empresariais. A Stephanie passou meses a investigar a empresa dele, os sócios, os contratos governamentais. Contratos governamentais? Repetiu Tori. Brooks ergueu a cabeça rapidamente. A Hamilton Technologies tem contratos com o Departamento de Defesa. Sistemas de cibersegurança. Comunicações encriptadas. Coisas muito valiosas para governos estrangeiros. Estás a dizer que o Volkov usava Scarlett para obter acesso à informação classificada? Perguntou Brooks. Estou a dizer que a Stephanie estava muito fora da sua profundidade desta vez. Achava que estava só a montar um golpe romântico por dinheiro. Não percebeu que o Volkov planeava usar o acesso dela aos sistemas do Rick para espionagem. O bebê deu um pontapé forte e Tori arfou. As implicações eram arrepiantes. Rick não tinha apenas sido manipulado a dar o dinheiro deles. Tinha potencialmente comprometido a segurança nacional. Quanto sabia Scarlett sobre a parte de espionagem? Ao início, nada. Mas percebeu quando Volkov começou a fazer perguntas específicas sobre o trabalho do Sr. Hamilton. Foi então que decidiu desaparecer. Está a esconder-se do Volkov, disse Nina em voz baixa. Ashley acenou. Tem pavor dele. O golpe romântico devia ser limpo, roubar algum dinheiro e seguir em frente. Mas quando a espionagem entrou em jogo, as pessoas começaram a morrer. Tori pensou no fotógrafo Marcus Webb, no pânico no olhar dele só por falar da Scarlett. Quantas mais pessoas estariam escondidas do alcance de Volkov? Onde achas que ela está agora? Honestamente, acho que está a tentar chegar àquele cofre em Cleveland.
Se conseguir recuperar os ficheiros da apólice de seguro, pode ter trunfo suficiente para negociar a sua saída. Brooks levantou-se. Temos de chegar a Cleveland primeiro. Já estou nisso, disse Ashley. Sei em que banco é e acho que sei como aceder à caixa. Como? A Stephanie usou meu número da Segurança Social para abrir a conta. Disse que era mais seguro estar em nome de outra pessoa, alguém que o Volko nunca investigaria. O silêncio encheu a sala enquanto todos processavam a revelação. Estás disposta a cooperar conosco? Perguntou Brooks. Estou disposta a fazer o que for preciso para parar o Volko antes que ele me mate. E antes que decida que a senhora Hamilton e o bebê dela são demasiado perigosos para ficarem vivos. O bebê mexeu-se de novo, um rolar suave desta vez. Preparava-se para um mundo infinitamente mais complicado e perigoso do que qualquer criança deveria enfrentar. O que precisam de mim? Perguntou Tori. Nada, respondeu Brooks de imediato. Você fica aqui. Fica em segurança e deixa-nos tratar disto. Isso não vai funcionar. Isto começou com a estupidez do meu marido. Mas agora trata-se da segurança da minha família. Não vou ficar de fora. Tori, disse Nina, alarmada, estás com 37 semanas de gravidez. O que significa que estou motivada para acabar com isto depressa. Tori levantou-se com esforço. Qual é o plano? Ashley olhou de Tori para Brooks, incerta. Vamos a Cleveland. Acedemos ao cofre. E esperamos que os ficheiros da Stephanie tenham provas suficientes para derrubar toda a operação do Volko. E se não tiverem? Perguntou Nina. Então estamos todos em muito mais sarilhos do que pensávamos. O bebê deu outro pontapé, e desta vez Tori sorriu. A filha era forte, ativa, pronta a lutar pela entrada no mundo. Talvez fosse a altura de a mãe mostrar a mesma determinação. Quando partimos? Nós. Brooks abanou a cabeça. Senhora Hamilton, não vai a lado nenhum perto de Cleveland. Então não vão ter acesso ao cofre. Porque só eu tenho motivação suficiente para ver isto até ao fim. Brooks pareceu querer discutir, mas algo na expressão de Tori travou-o. Lá fora, o vento voltou a soprar, sacudindo as janelas. Mas dentro da casa segura, pela primeira vez em dias, Tori sentia que tinha um plano. Perigoso, sim. Mas melhor do que se esconder e esperar que o Volko os encontrasse. Ela estava farta de ser vítima. Era a hora de lutar. O voo para Cleveland durou 2 horas, mas para Tori pareceu uma eternidade. Grávida de 37 semanas, presa num avião governamental com Ashley Morrison e o agente Brooks, a caminho do que podia ser a única hipótese de parar o Volko. Tens a certeza de que estás bem? Perguntou Nina, pela 10ª vez. Tori mudou de posição no assento, tentando encontrar conforto. Estou grávida, não a morrer. E este bebê não vai a lado nenhum até acabarmos isto. Ashley mordiscava as unhas manicuras, nervosa. E se os ficheiros não estiverem lá? E se a Stephanie os tiver mudado? Então descobrimos o que fazer a seguir, disse Tori. Mas não presumimos falhar antes de tentar. O agente Brooks estava ao telefone com o escritório do FBI em Cleveland, a coordenar a segurança para a chegada. O plano era simples: chegar ao banco, aceder à caixa de segurança e esperar que os ficheiros de seguro da Scarlett contivessem provas suficientes para destruir a operação de Volko. Plano simples, Tori aprenderá, raramente eram simples. O avião aterrou no Burke-Laquefron Airport pouco depois do meio-dia. 2 SUVs pretas esperavam na pista, acompanhadas de 4 agentes adicionais que pareciam preferir estar em qualquer outro lugar. Senhora Hamilton, apresentou-se o agente Torres, do escritório de Cleveland. Garantimos a segurança do banco e limpamos a área em redor. Algum sinal dos homens do Volko? Ainda não. Mas estamos a operar sob a suposição de que estão a vigiar. A viagem até o *First National Bank demorou 20 minutos, através do centro de Cleveland. Tori olhou pela janela para as ruas comuns, cheias de pessoas a viver uma tarde normal de terça-feira, sem saber que criminosos russos podiam estar a rondar o bairro. O banco era um edifício. O gerente, um homem nervoso chamado Peterson, conduziu-os até a área das caixas de segurança. Ashley assinou a papelada com mãos que tremiam. Caixa número 473, disse Peterson, inserindo a sua chave. A senhora Morrison terá de usar a dela também. Ashley tirou da mala uma pequena chave de prata. A Stephanie deu-ma há 6 meses. Disse que, se algo lhe acontecesse, eu devia abrir a caixa e desaparecer.
Mas não o fizeste. Achei que estava a ser paranoica. Pensei que o caso com Volko era apenas mais um golpe, que se complicou. A caixa deslizou para fora da parede com um arranhar metálico. Dentro, havia um portátil, várias flash drives e um grosso envelope pardo. É isto, suspirou Ashley. É a apólice de seguro dela. O agente Brooks fotografou tudo antes de retirar os itens. O portátil estava protegido por palavra-passe, mas as flash drives tinham etiquetas. Hamilton Morrison Blackwood Shen 4 alvos diferentes, observou Brooks. 4 que sabemos, corrige Ashley. Pode haver mais. O bebê deu um pontapé e Tori recostou-se quando Brooks inseriu a pen Hamilton num portátil do governo. Ficheiros encheram o ecrã, registros financeiros, transcrições de e-mails, até gravações de áudio. Ela gravou tudo, sussurrou Tori. A Stephanie era minuciosa, disse Ashley. Dizia que homens ricos subestimavam sempre mulheres bonitas, por isso diziam coisas perto dela que nunca diriam a um sócio de negócios. Um dos ficheiros de áudio estava marcado Rick, 15 de julho, iate. Brooks clicou, e a voz de Rick encheu a sala. O contrato com o Dude vale 300 milhões ao longo de 5 anos. Comunicações encriptadas para operações no estrangeiro. É o tipo de coisa que pode fazer ou destruir a Hamilton Technologies. A voz de Scarlett respondeu, doce, interessada. Isso soa incrível, querido. Como é que geres a segurança de algo tão sensível? Múltiplas camadas de encriptação. Servidores isolados. Controlo biométrico de acessos. Basicamente, estamos a construir uma internet privada para comunicações militares. Tori sentiu-se enjoada. Rick discutira contratos classificados com uma operativa russa. Demasiado cego pela infatuação para perceber o perigo. A mais, disse Ashley em voz baixa, apontando para outro ficheiro. Registros financeiros mostravam transferências da Hamilton Technologies para empresas de fachada do Volko. Rick não dera apenas o seu dinheiro pessoal. Estava a canalizar fundos da empresa através de contratos de consultoria falsos. As implicações eram devastadoras: espionagem corporativa, branqueamento de capitais, possivelmente, traição. Rick não destruíra apenas o casamento. Destruir a empresa, e talvez comprometer a segurança nacional. Brooks já estava ao telefone com Washington. Precisamos de uma equipa completa de contra-espionagem. Isto é maior do que branqueamento de dinheiro. O bebê voltou a dar um pontapé, desta vez mais forte, e Tori arfou quando uma dor aguda atravessou a barriga. Diferente das falsas contrações. Tori! Nina estava logo ao lado dela. Estou bem, o bebê está muito ativo hoje. Mas quando outra dor a atingiu, Tori percebeu que podia não ser estresse ou falso alarme. Podia ser o verdadeiro trabalho de parto. Agente Brooks, quanto tempo até regressarmos a Washington? Umas horas. Por quê? Porque acho que este bebê decidiu que já não vai esperar que terminemos de limpar a confusão do pai. A dor intensificou-se. Tori agarrou a borda da mesa. Contrações, fortes, ritmadas. Hospital, disse Nina de imediato. Precisamos de ir para o hospital. Senhora Hamilton, o agente Torres parecia alarmado. Isto é normal? Define normal. Estou grávida de 37 semanas. Acabamos de descobrir que meu marido é potencialmente culpado de traição. E estou num cofre de banco com provas que podem iniciar um incidente internacional. Nada disto é normal. Outra contração. Tori percebeu que algo mudará dentro dela. O medo e a incerteza que a consumiam há semanas estavam a cristalizar em determinação. O bebê vinha aí, quisessem eles ou não. Cleveland Clinic fica a 10 minutos, disse Torres, já a coordenar com a equipa. Os agentes ajudaram-na a entrar na SUV. Tori olhou para trás, para o banco, onde os ficheiros de Scarlett estavam a ser guardados. Provas que provavelmente mandariam Rick para a prisão, que destruiriam o que restava da vida deles, mas também provas que parariam Volko e manteriam a filha dela segura. O bebê deu outro pontapé. Tori sorriu, apesar da dor. Aguenta, pequenina. Vamos acabar isto primeiro. O bloco de partos da Cleveland Clinic era um caos controlado de enfermeiros, médicos e máquinas.
Tori deitada na cama, ligada a monitores que registravam as contrações e os batimentos cardíacos do bebê, enquanto agentes do FBI guardavam o corredor. 4 centímetros de dilatação, anunciou a doutora Shen, após examiná-la. Este bebê vem mesmo. Mas ainda vai demorar várias horas. Várias horas. Tempo para Volko os encontrar. Tempo para Rick arruinar ainda mais coisas. Tempo para tudo correr mal. Quanto tempo demora, normalmente? Perguntou Brooks da janela. Para o primeiro filho, entre 12 a 20 horas, respondeu a médica. Mas cada parto é diferente. 12 a 20 horas. Tori fechou os olhos, a tentar concentrar-se na respiração. Nina estava ao lado dela, segurando-lhe a mão. Estás a ir muito bem. Estou a dar à luz num hospital de Cleveland enquanto me escondo de assassinos russos. Não acho que muito bem cubra isto. O telemóvel de Brooks vibrou com uma atualização de Washington. O rosto dele ficou sombrio. E agora? Perguntou Tori. Boas e más notícias. As boas. Os ficheiros da caixa da Scarlett têm provas suficientes para acusar o Volko e vários associados. As más. O Volko sabe que os temos. Como? A Ashley Morrison não era tão inocente quanto parecia. Tem passado informações aos homens do Volko há meses. Outra contração atingiu Tori, mais aguda, mais pessoal. Ela enganou-nos. Enganou todos. Até a Scarlett. Brooks suspirou. As gravações mostram que a Ashley devia eliminá-la quando o golpe contra os Hamilton terminasse. Eliminar. Como? Permanentemente. A contração atingiu o auge. Tori apertou a mão de Nina com tanta força que deixou marcas. Quando passou, conseguiu voltar a falar. Onde está a Ashley agora? Fugiu. Escapou aos nossos homens no aeroporto. Mas, senhora Hamilton, há mais uma coisa. Algo que precisa de saber antes de o bebê nascer. Tori preparou-se. Depois de tudo o que tinham descoberto, não sabia se aguentava mais uma revelação. Agente Brooks, disse, quando a contração passou. Quero falar com o meu marido. Senhora Hamilton, está em trabalho de parto. Quero falar com ele agora. Antes de esta criança nascer. Antes de ter de descobrir como lhe vou explicar que o pai é um traidor. Brooks hesitou, depois acenou. Vou preparar uma chamada de vídeo. 5 minutos depois, o rosto de Rick surgiu no ecrã do portátil. Estava abatido, envelhecido, o cabelo grisalho desgrenhado e os olhos vermelhos. Atrás dele, as paredes estéreis denunciavam outra instalação governamental. Tori, estás bem? Perguntou. Estás em trabalho de parto. Estou em trabalho de parto num hospital em Cleveland porque os teus amigos russos estão a tentar matar-me. Portanto, não, Rick. Não estou bem. Uma contração começou a crescer. Tori respirou fundo, sem desviar os olhos dele. Quando passou, continuou. Sei dos 50 milhões. O rosto de Rick empalideceu. Tori, eu posso explicar. Explicar o quê? Que tens andado a vender informações classificadas a criminosos estrangeiros. Que não foste apenas um marido infiel, mas um traidor. Não é o que parece. Parece que vendeste o teu país por dinheiro, enquanto a tua mulher grávida ia sozinha às consultas médicas. O que é que eu estou a perceber mal? Os ombros de Rick desabaram. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, Tori viu-o completamente derrotado. Começou como seguro, disse em voz baixa. Quando a história da Scarlett começou, percebi que podia precisar de proteção se corresse mal. O Volko ofereceu-se para fazer desaparecer alguns problemas legais meus em troca de informação. Que problemas legais? A Hamilton Technologies está sob investigação da SEC há 6 meses. Irregularidades contabilísticas. Valores inflacionados. Resultados deturpados. Se viesse a público, a empresa colapsava. Mais uma peça do puzzle encaixava-se. Então decidiste cometer traição em vez de enfrentar a falência. Eu estava a tentar proteger-nos. O nosso futuro. O futuro do bebê. Estavas a proteger-te a ti. A voz de Tori manteve-se firme apesar da dor a intensificar-se. E destruíste tudo no processo. A doutora Shen apareceu ao lado da cama, verificando os monitores. Como estão as contrações? Mais fortes. Está com 6 centímetros. Está a avançar depressa. Talvez mais 4 horas. 4 horas. Tempo suficiente para encerrar esta conversa.
Tori voltou a olhar para o ecrã. Rick, quero que me ouças com muita atenção. Tori, por favor. A nossa filha vai nascer dentro de poucas horas. E quando nascer, não quero que estejas em lado nenhum perto dela até que esta confusão esteja completamente resolvida. Não podes impedir-me de ver a minha filha. Posso. E vou. Está sob investigação federal por traição, espionagem e branqueamento de capitais. Não és exatamente material para pai do ano. Eu amo-vos. As duas. Tudo o que fiz foi para proteger a nossa família. Não, Rick. Tudo o que fizeste foi para proteger a ti próprio. Se nos amasses, nunca nos terias posto em perigo. A dor intensificava-se, mas Tori sentia-se mais lúcida do que em meses. Talvez em anos. Quando esta bebê nascer, vai ter o meu nome. Cooper. Não Hamilton. Tori Grace Eleanor Cooper. É esse o nome dela. Ela não vai carregar o nome de um traidor. Brooke surgiu no enquadramento ao lado de Rick. Senhora Hamilton, temos de terminar. Houve um desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? Os homens do Volco foram avistados em Cleveland. Precisamos de a mover para uma localização mais segura. Estou em trabalho de parto. Não posso exatamente mudar-me agora. Então asseguramos este piso e esperamos o melhor. Outra contração, a mais forte até agora. Tori agarrou as grades da cama e respirou fundo, concentrando-se no pensamento de que cada dor a aproximava da filha. Rick, disse, quando conseguiu falar de novo, quero que saibas uma coisa. O quê? Eu perdoo-te. O rosto dele desfez-se de alívio. Mas nunca mais vou confiar em ti. E nunca vou deixar que magoes a nossa filha como me magoaste a mim. Ela acenou a Brooks, que encerrou a chamada. O rosto de Rick desapareceu, restando apenas o ecrã vazio e o som dos monitores médicos a acompanhar o progresso de Tori rumo à maternidade. Estás bem? Perguntou Nina. Não. Mas vou ficar. A doutora. Shane verificou de novo. 8 centímetros. Este bebê tem pressa. Ótimo. Eu também. No corredor, ouviam-se agentes do FBI a coordenar segurança, rádios, passos, urgência controlada. Mas dentro do quarto, apesar de tudo, reinava uma estranha paz. O bebê estava a chegar. O que quer que acontecesse a seguir, se o Volco fosse apanhado, se Rick fosse preso, se o casamento pudesse alguma vez ser remendado, a filha dela nasceria. E estaria segura. Senhora Cooper, disse a doutora. Shane, e demorou um instante até Tori perceber que falava com ela. O meu nome ainda é Hamilton. Por agora. Então, senhora Hamilton, vamos precisar de a mover para a sala de partos em breve. Tori acenou e fechou os olhos, focando-se na força a crescer dentro dela. A mesma força que a sustentara através de tratamentos de fertilidade, complicações da gravidez e da descoberta da traição de Rick. Ia precisar dessa força para o que vinha a seguir. Criar uma filha sozinha, reconstruir a vida do zero, aprender a confiar em si mesma outra vez. Mas primeiro, tinha um bebê a trazer ao mundo. E, apesar de tudo o resto que desabava, isso parecia exatamente certo. Grace Eleanor Cooper nasceu às 3h47 da manhã de 23 de outubro, com 3,25 kg, cabelo escuro, com o mesmo queixo teimoso da mãe e do pai. Grace entrou no mundo a gritar, como se tivesse opiniões fortes sobre as circunstâncias do próprio nascimento e não tivesse medo de as expressar. É perfeita, disse a doutora. Shane, colocando a bebê no peito de Tori. Tori olhou para a filha, aquela pequena pessoa que lutara para existir apesar de oligarcas russos, investigações federais e um pai que traíra tudo o que dizia valorizar. Grace abriu os olhos, azul escuros e atentos, e pareceu estudar o rosto da mãe com uma seriedade impressionante. Olá, minha menina, sussurrou Tori. Estás segura agora. Nina chorava. O agente Brooks, que mantivera compostura profissional perante investigações de branqueamento de capitais e espionagem internacional, parecia agora perigosamente emocionado enquanto observava mãe e filha. Alguma novidade sobre o Volco? Perguntou Tori, sem desviar os olhos de Grace. Foi preso há 2 horas em Detroit. Brooks hesitou, depois acrescentou. A Ashley Morrison afinal trabalhava para nós. Era agente infiltrada do FBI, investigava a organização de Volco há 18 meses. Tori ergueu os olhos, surpreendida. O quê? Ela levou o Volco diretamente para a armadilha. Todos aqueles ficheiros da caixa da Scarlett contêm provas suficientes para acusar toda a rede. E a Scarlett também foi presa,
quando tentava embarcar num voo para Moscovo. Grace fez um som suave, e Tori voltou a focar-se inteiramente na filha. O resto do mundo podia desaparecer quando se olhava para o próprio filho pela primeira vez. O que acontece agora? Perguntou Nina. Como vai a entrevista? Perguntou Meg, acenando para a mulher sentada à mesa do pátio. Sarah Phillips, da Forbes trabalhava numa peça sobre mulheres que se reinventam após escândalos públicos. Fizera perguntas durante mais de 1 hora, sobre resiliência, reinvenção, o que acontece quando a vida implode diante da opinião pública. Senhora Hamilton, o que diria a mulheres em situações semelhantes? Tori ponderou. Grace remexeu-se no ovo, fez sons suaves e voltou a adormecer. Diria que a parte mais difícil não é a traição. É perceber que participamos na própria ilusão. Que ignoramos sinais, arranjamos desculpas, escolhemos acreditar em mentiras convenientes porque a verdade era demasiado dolorosa. Arrepende-se de ter confiado no seu marido? Arrependo-me de não ter confiado em mim mesma. Eu sabia que algo estava errado meses antes daquela fotografia. Mas estava tão focada em engravidar, em salvar o casamento através de um bebê, que não ouvi os meus próprios instintos. O que vem a seguir para si e para Grace? Tori olhou para a filha, agora desperta, olhos curiosos a absorver o mundo. Estamos a construir algo novo. Estou a lançar uma fundação para apoiar mulheres cujos bens são congelados durante investigações federais. Descobri que somos mais do que se imagina. A entrevista prolongou-se por mais 20 minutos. Questões sobre perdão, resposta complicada. Sobre voltar com Rick, absolutamente não. Sobre se o casamento poderia ter sido salvo, não por um bebê, esse fora o erro dela. Depois de Sarah partir, Meg sentou-se na cadeira de jardim. Como te sentes realmente em relação à visita do Rick amanhã? Nervosa. Mas não por mim. Pela Grace. Por ela não ter um pai presente. Ele pedirá visitas semanais desde que saíra. A prisão, ao que parecia, tinha-lhe clarificado as prioridades. Rick chegou na manhã seguinte com flores para Tori, ainda pedir desculpas, e um mobile para o quarto de Grace. Tentava ser útil. Estava diferente, mais magro, mais envelhecido, mas também, de algum modo, mais sólido. O charme de Silver Fox fora substituído por algo mais genuíno, embora Tori não soubesse se acreditava. Como foi a tua semana? Perguntou, uma questão que teria sido automática durante o casamento, mas parecia estranho agora. Bom. Comecei a trabalhar com uma organização sem fins lucrativos que ajuda condenados de crimes financeiros a reintegrarem-se na sociedade. Afinal, há competências do mundo dos negócios que se aplicam a ajudar pessoas a reconstruir as suas vidas. Escolha de carreira irônica. Escolha de carreira informada. Instalou-se na cadeira ao lado do ovo da Grace, falando com a filha numa voz suave que Tori nunca ouvirá usar com adultos. Grace respondeu com balbucios e movimentos das mãos, já a reconhecer a voz do pai apesar do contato limitado. Está a crescer tão depressa. Todos os dias, algo novo. Sentaram-se em silêncio confortável, observando a filha descobrir as próprias mãos. A raiva que consumira Tori durante meses transformará-se em algo mais administrável, não perdão exatamente, mas aceitação. Vi o artigo da Forbes disse Rick. Tenho orgulho em ti. Não. Não o quê? Não tentes tirar crédito pelo meu sucesso por associação. Não estou a reconstruir por tua causa. Estou a reconstruir apesar de ti. Ele acenou, castigado. Tens razão. Só quis dizer que vais ajudar muita gente. Grace começou a choramingar e Tori levantou-a, aconchegando-a ao ombro. A bebé acalmou imediatamente, contente nos braços da mãe. Ela tem sorte em ter-te, disse Rick em voz baixa. Tem sorte em ter-me, a aprender a confiar em mim mesma outra vez. Quando Rick saiu naquela tarde, Tori não seguiu com o olhar pela janela. Em vez disso, concentrou-se em Grace, na papelada da fundação espalhada sobre a mesa da cozinha, na vida que estavam a construir juntas. O telemóvel vibrou, uma mensagem de Meg. Jantar amanhã. Tenho novidade sobre uma reportagem em que estou a trabalhar, fraude corporativa na indústria farmacêutica. Pode ser perfeito para a fundação Tori respondeu, sim. A Grace e eu estaremos lá, Olhou para a filha, agora dormir pacificamente nos braços dela. O que achas, minha menina? Pronta para ajudar a salvar o mundo?
Grace abriu um olho, como a ponderar a questão, e voltou a adormecer. Tori tomou isso como um sim. Asterisco asterisco 6 meses depois asterisco asterisco. A asterisco Cooper Foundation asterisco já tinha ajudado 43 mulheres a navegar investigações federais que congelaram os seus bens. A história de Tori tornará-se um estudo de caso sobre como reconstruir após a traição, e os pedidos de entrevista chegavam semanalmente. Mas a verdadeira vitória era mais pequena, mais íntima. O primeiro sorriso da Grace, a primeira gargalhada, o modo como estendia os braços para a mãe quando tinha medo ou sono. Era a vida que construíram na casa de Connecticut, simples, tranquila, inteiramente delas. Rick visitava todos os domingos, e devagar, com cuidado, ia construindo uma relação com a filha. Não a relação de uma família tradicional, mas algo novo, honesto, baseado na realidade do que todos eram agora. O escritório da fundação ficava no celeiro renovado atrás da casa, e Tori trabalhava muitas vezes com a Grace a dormir no ovo ao lado da secretária. Não era a vida que ela planeara, mas era melhor do que a que perderá. Mais real. Mais sua. Numa tarde quente de primavera, enquanto observava a Grace a tentar gatinhar pela carpete da sala, o telemóvel tocou, número desconhecido. Tori Cooper. Senhora Cooper, aqui fala Jennifer Gates. Li sobre a sua fundação na asterisco Forbes asterisco e gostaria de discutir uma doação substancial. A chamada durou 1 hora. No fim, a asterisco Cooper Foundation asterisco teria capacidade para ajudar milhares de mulheres, em vez de apenas dezenas. Ao desligar, Tori sentou-se no chão ao lado de Grace, que tinha conseguido rastejar até um elefante de peluche e agora tentava comer-lhe a orelha. Boas notícias, minha menina. Vamos poder ajudar muito mais gente. Grace ergueu os olhos brilhantes e inteligentes para a mãe e balbuciou algo que soou estranhamente a concordância. Tori aprenderá a confiar em si mesma outra vez. Aprenderá que perder tudo às vezes significava encontrar-se. Aprenderá que o ato mais forte nem sempre era lutar, às vezes era simplesmente deixar ir. Anda cá, disse, pegando na filha. Vamos fazer o jantar. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto caminhava para a cozinha, Tori sentiu algo que não experimentava há anos. Contentamento completo com a vida exatamente como era. Não perfeita. Não planeada. Mas inteiramente autêntica. E para Grace Eleanor Cooper, e a mãe dela, isso era mais do que suficiente. Era tudo. Se esta história de traição, resiliência e a força de uma mãe a proteger o seu filho lhe tocou, deixe o seu gosto e diga-me nos comentários o que acha que a Vitória deveria ter feito diferente. Partilhe com alguém que precise de ouvir que é possível reconstruir depois de tudo ruir. E não se esqueça de subscrever para mais histórias reais e incríveis de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Acredite, não vai querer perder o que vem a seguir.